Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD Monte Carmelo. É um grande prazer estar com todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério. A todos que já têm compartilhado nossos conteúdos e você inscrito no canal, continue compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés na nossa caminhada cristã. E no vídeo de hoje, nós iremos compartilhar com todos vocês a lição da classe de jovens. E o tema principal da nossa lição de jovens é sobre oração, que traz como tema principal da nossa lição: ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E nesse vídeo nós estaremos trazendo a segunda lição, que traz como título Abraão, a vida de oração de um homem de fé. E o nosso texto do dia, ele diz o seguinte: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Isso está em Jeremias 29, no versículo 12. Esse texto do dia vai nos remeter ao versículo de Jeremias, ao capítulo e versículo de Jeremias, em que nos orienta a confiar na presença de Deus e saber que Ele de fato está nos ouvindo. Nós clamamos a Ele e certamente Deus, Ele está sempre atento a ouvir as nossas súplicas. Como já vimos na primeira aula, que Ele é capaz sim de ouvir as nossas orações de acordo com a sua vontade. A nossa síntese da lição, ela diz o seguinte: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Essa palavra estilo de vida, a gente vai aprender ao longo da nossa lição o quão grande ela é importante na nossa jornada cristã. Nós iremos descobrir nessa lição e vai nos direcionar aos objetivos que nós queremos passar neste vídeo. E essa lição vai nos direcionar a compreender o conceito bíblico de paciência e longanimidade. De fato, isso você vai entender que é super importante na nossa jornada e na nossa vida cotidiana como cristão. Também essa lição irá nos mostrar que Abraão foi um intercessor em favor de Sodoma e Gomorra. Nós iremos ver dentro dessa lição que ela vai nos revelar que ele foi um grande intercessor. Além de nós conhecermos Abraão como um homem de muita fé e que é considerado, o pai da fé, realmente nós iremos também ver o lado de Abraão como um grande intercessor, e é por isso que ele se destaca nesse trimestre como também uma pessoa de oração e que marcou as Escrituras Sagradas. Também nessa lição nós iremos saber que a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Por isso eu convido você a ficar conosco neste vídeo para entendermos passo a passo como é importante saber que Abraão, ele foi uma pessoa de muita fé, também nos traz ensinamentos pela sua vida de oração, a vida que ele adotou diante de Deus, ouvindo a voz de Deus em todos os passos da sua trajetória sobre a terra. Vamos para o nosso tópico 1, que traz como título: a oração nos torna pacientes e longânimes. Nesse primeiro tópico, nós iremos entender alguns conceitos bíblicos de paciência e longanimidade. Nós vamos entender que a paciência, ela está presente no nosso cotidiano, seja na faculdade, seja no momento do seu trabalho profissional e também dentro do serviço de Deus, na casa de Deus, para o povo de Deus. Então nós sabemos que ela está presente em todos os momentos, principalmente na tomada de decisão. Inicialmente, no subtópico 1, o autor ele vai destacar que a paciência, para ser alcançada, ela vai ter um processo que nós vamos considerar que tem início, meio e fim. Se nós formos buscarmos o significado de processo, nós iremos ver que do latim vem a palavra procedere. Procedere, ela é dividida em duas partes, pro mais cedere, aonde é um conjunto sequencial e particular de ações com objetivo
comum. E junto com isso, vem os seus propósitos desse processo. Então nós temos também como propósitos de um processo as palavras como criar, um propósito de inventar, projetar, transformar e produzir algo, ou controlar ou manter. O processo de Deus na vida de Abraão também ele tinha os seus propósitos. O processo inicial na vida de Abraão, ele vai ser um processo desafiador, diante de Abraão, porque Deus revela para Abraão uma promessa, onde ele seria uma grande nação, ele seria dono de várias terras, ele teria uma nova vida, longe da sua família, longe da sua parentela e longe da sua terra, a terra em que ele nasceu, que ele viveu durante a maior parte de sua vida. E agora Deus chega com Abraão e faz a promessa que ele saísse de sua terra e fosse para um lugar desconhecido. Nesse ponto, nós iremos entender que Deus começa um processo diferente na vida de Abraão para criar na vida dele uma experiência diferente. Em Romanos capítulo 5, versículo 4, a Bíblia nos afirma dizendo: a paciência gera a experiência e a experiência a esperança. Deus queria criar na vida de Abraão uma nova experiência. É claro, após a paciência. Nós estamos aqui no primeiro tópico da nossa lição, que vai nos dar conceitos bíblicos sobre a geração dessa paciência. E o que acontece com a vida de Abraão é justamente no início desse processo de promessa de Deus sobre a vida dele. Então nós iremos ver que essa promessa está envolvida de criação de uma nova experiência na vida de Abraão. E com isso, nós iremos ver que a partir desse momento começa a se trilhar uma história diferente na vida de Abraão, que é fazer com que ele fosse um exemplo não apenas de fé, mas um exemplo de paciência, um exemplo de uma nova experiência na vida de Abraão. Nesse subtópico 1, nós temos a seguinte palavra do autor dizendo o seguinte: todos nós buscamos concluir as etapas e os desafios impostos pelo nosso cotidiano, com a finalidade de alcançar os objetivos de vida. Essa característica humana e nobre e precisa ser valorizada. Mas há um detalhe muito importante que precisamos enfatizar. É no processo que crescemos e as conquistas são desenhadas e colocadas em prática. Continuando, na oração, esse princípio também é observado. E é em nossa rotina diária de diálogo com Deus que vamos aprendendo a confiar e abrir os nossos corações a interceder pelo próximo e de forma serena, buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. O início do processo de Abraão, ele vai começar justamente nesse momento em que Deus tira ele da terra em que ele já vivia há muito tempo e coloca em uma terra diferente para que ele criasse esse processo de paciência, para que ele realmente fosse aprender uma nova vida, fosse aprender uma nova rotina na sua vida, no meio, levando a sua família para viver também essa nova experiência. O subtópico 2, ele vai nos dizer que agora, depois desse chamado, Abraão vai ter uma vida de oração. Ele já vinha praticando essa vida de oração. A nossa lição, ela vai nos trazer esse título de uma vida de oração baseada na sensibilidade que Abraão começa a ter. E isso é através da sua prática de oração, da prática de Abraão, justamente na sua vida cotidiana de oração. Então, aqui nós temos o momento em que Deus ele se aproxima tanto de Abraão, aonde a Bíblia nos revela alguns pontos que nós podemos destacar, que de fato isso é bastante relevante no nosso tema de hoje. Logo, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós temos o chamado que já citamos, aonde Abraão ele obedece à voz de Deus, e também nós temos em Gênesis 13, no versículo 14, aonde Deus fala com Abraão sobre a partilha das terras, aonde diante daquelas terras ele
tem a direção de Deus para que ele ficasse para um lado e o seu sobrinho Ló ficassem para o outro lado. Também nós temos no concerto também, em Gênesis 17, aonde é um outro ponto que Deus ele mostra para Abraão. Nós temos também em Gênesis 18, 26, nós temos a intercessão pela cidade de Sodoma e Gomorra. E por fim, em Gênesis 22, versículo 2, que é aquele desafio do Isaac, o seu filho, aonde o Senhor pede ao sacrifício de Isaac diante do altar. Então nós temos aí a vida de Abraão diante das orações, aonde nós temos em todos esses pontos a presença de Deus na vida de Abraão, de acordo com a sua vida de oração. Então a vida de oração, ela vai nos trazer a ouvir a voz de Deus. Ela vai nos trazer realmente a trazer a companhia de Deus para perto de nós. Se nós já temos uma vida de oração, de fato, a vida de Abraão é um grande exemplo para nós entendermos de fato que é importante ter essa vida de oração ao acordar, ao descansar, a chegar à casa de Deus, à igreja de Deus, ao entrar e ao sair de nossas residências, ao chegar ao trabalho, em todos os ambientes. Se nós termos constantemente essa vida de oração, de fato, nós vamos ter uma proximidade de Deus para mais perto de nós. Então, nesse subtópico 2, que traz como tema uma vida de oração, nós iremos nos tornar sensível à voz de Deus, se de fato nós praticarmos essa vida de oração. O subtópico 3 desse primeiro tópico, nós iremos entender de fato sobre a paciência. Nós já vimos sobre o processo, que é o início. Nós vemos como resultado, nós temos uma vida de oração e, por fim, nós iremos alcançar a paciência e termos uma vida longânime. Nesse ponto, nós já iremos entender que a paciência ela é gerada logo no início, onde falamos sobre o processo, que o processo dá-se início no chamado de Deus para Abraão. Aqui, nesse ponto, nós iremos entender que essa paciência ela é provada diante da promessa que é feita a Abraão. Como assim? Quando Deus fala diante de Abraão, ordenando para que ele saísse de sua terra e fosse para uma terra desconhecida, Deus faz uma promessa. Então, ele faz uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. Logo aí é provado a existência da paciência de Abraão. E logo Deus ele se agrada e que de fato Abraão jamais se recusa a obedecer à voz de Deus. E já falamos sobre o que fez com que Abraão ele obedecesse à voz de Deus. Era justamente por causa da vida de oração que Abraão ele fazia manutenção todos os dias. Não é em vão que a Bíblia nos diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Então isso nos remete à geração da paciência na vida de Abraão. Por meio de quê? Da vida de oração. De um processo inicial que foi o chamado. Depois, a transformação da vida de oração que Abraão tinha. E por fim, a geração da paciência. Aqui nesse terceiro ponto desse primeiro tópico, nós iremos entender que a vida de oração gerou para a vida de Abraão uma vida de paciência. E então, de acordo com a nossa lição, ela vai nos dizer o seguinte: paciência longânimes. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade foram decisivas. Imagine quantos anos separam as promessas de Deus e a concretização delas de vida do patriarca. Apontemos um exemplo, a promessa que seria pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, no versículo 2. Foi o que nós citamos, um enorme desafio para que realmente ele fosse um pai de uma grande nação diante da circunstância em que ele vivia. Uma pessoa já de uma idade avançada, porém era Deus fazendo a promessa. E jamais podemos duvidar do poder de Deus. Jamais podemos considerar e colocar em segundo plano a voz que Deus ele tem proferido para todos nós.
Se Ele ordenou e concretizou que você será vitorioso, isso vai acontecer. Se Ele já determinou que a sua vida ela será diferente a partir de hoje, isso pode acontecer. Deus, Ele é o soberano, Ele é todo-poderoso. E jamais podemos duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer. Se a Bíblia diz que Ele tem todo o poder, jamais podemos duvidar que isso é verdadeiro. E de fato, temos que ter a confiança de que tudo que Deus Ele fala se cumpre em nossas vidas. E um fato curioso que nós queremos compartilhar é que nós enfrentamos desafios diariamente. E essa paciência, ela é provada de fato no nosso cotidiano, seja na fila do banco, seja na fila de um posto médico para que possamos receber atendimento, como também no trânsito para chegarmos ao nosso destino. E diante desses exemplos que citamos, se nós não termos a paciência, logo geramos a impaciência. E isso vai nos provocar problemas diversos como discussões, atritos com o próximo, e isso de fato está fora das ordenâncias que Deus nos orienta a ter uma vida cristã. Segundo a Associação Médica Americana, houve uma pesquisa sobre os jovens adultos e 84% deles que tinham esses fatores de impaciência haveria a maior chance de terem hipertensão, e o que pode levar a problemas cardiovasculares, como infarto e AVC, que nós conhecemos como acidente cardiovascular. Isso trazia aos jovens de forma precocemente, tudo por causa da impaciência. E como conclusão dessa pesquisa, entendeu-se que no nosso cotidiano nós vivemos automaticamente nessa correria de cumprir os horários, de termos e desejarmos algo de imediato sem esperarmos um pouco mais, ou assim como nós falamos na administração, como esperar e programar algo a curto ou a longo prazo.